Bíblias, o livro de Gênesis. Vamos dar continuidade à série de estudos que temos estudados. Gênesis 1, do versículo 14 ao 19. Gênesis capítulo 1, primeiro capítulo da Bíblia, que diz assim, do versículo 14 ao 19: Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento nos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas e colocou-os no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, fazendo separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã, o quarto dia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesta manhã nos colocamos diante de Ti. Abrimos o nosso coração e os nossos ouvidos para aprender a Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã. Que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo que alcance os nossos corações nesta manhã e que nos conduza ao entendimento da Tua palavra, que nos conduza à fé e ao arrependimento da Tua palavra, ao crer que Tu és que está falando conosco, Deus. Usa-me, sou apenas vaso de barro em Tuas mãos, para a honra e glória do Teu nome. Usa-nos, fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amados, temos estudado acerca da criação, temos estudado o tema criação, queda e redenção, dentro dos primeiros capítulos de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3. E nós vimos, no decorrer desses estudos, primeiro que Deus é um ser eterno, que sempre existiu, que não teve início e que Ele é antes da criação, antes da fundação do mundo. Nós vimos também que Ele é onipotente, Ele tem todo o poder e Ele cria todas as coisas pelo poder da Sua palavra. Ele diz haja e passa a existir. Ele diz haja luz e a luz simplesmente surge pelo poder da Sua palavra. Vimos o quanto Deus é soberano sobre a criação, ao ordenar, aí as águas obedecem. Vimos que Deus também estabelece na criação um princípio que rege todas as escrituras e toda a vida humana, que é um princípio de separação. Deus faz separação entre o dia e a noite, a luz e as trevas. Deus revela-se como um Deus santo, que não se relaciona com o pecado, que não se relaciona com a escuridão, como a Bíblia vai dizer que Ele é mesmo o Deus de luz. E nós vemos isso aqui na criação, nós temos estudado a respeito disso. Vimos que no primeiro dia Deus cria a luz, no segundo dia Ele separa as águas dos mares, das águas do firmamento, as águas que estão nas nuvens, que caem sobre a terra, que promove a chuva. E vimos no terceiro dia que Deus separa as águas da terra, fazendo aparecer a porção seca e crescer as relvas, as árvores que dão frutos, que dão sementes. E vimos a criação que Deus tem feito até o terceiro dia. E hoje nós vamos estudar acerca do quarto dia da criação, aonde Deus cria o sol, a lua e as estrelas no firmamento no céu. Mais uma vez, é interessante perceber que quando lemos o relato da criação, o relato de Gênesis, o autor Moisés, que escreve esse livro, ele está sendo extremamente teológico e apologético. O propósito de Moisés não é provar cientificamente como as coisas passaram a existir, não é provar cientificamente o porquê de cada coisa, mas estabelecer princípios para o povo que havia saído do Egito, estava caminhando no deserto rumo a Canaã, e agora Moisés está escrevendo para este povo a respeito de um Deus que criou todas as coisas. E nós vemos que aqui
na criação do sol e da lua e das estrelas como boas dádivas que Deus dá ao seu povo e com o propósito de orientar o povo a respeito dos dias, dos meses e dos anos. Deus vai dar a Moisés as leis que o povo de Israel deveria seguir, e essas leis havia datas que estabeleciam o cumprimento das regras e dos mandamentos que Deus havia ordenado ao seu povo, e Deus dá o sol e a lua como meio de orientar o povo acerca de dia, de meses e de anos. E aqui também há um modelo onde Deus diz assim, que escolheu o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, não como uma potestade, não como um Deus, não como um poder, mas como um princípio de sinal para estabelecer uma divisão entre o dia e a noite. E também quando percebemos nesse texto aqui, tendo em vista que os povos antigos, como costumes, adoravam aos astros, ao sol, à lua e aos planetas, Moisés está sendo aqui apologético, defendendo a nossa fé, dizendo que o sol e a lua não são Deus, mas são criação do verdadeiro Deus. Não são senhores, mas são criação do verdadeiro Senhor. E aqui ele ao mesmo tempo está defendendo a fé contra os falsos ídolos, desmascarando a falsidade e as superstições antigas que permeiam até o dia de hoje, como os horóscopos de jornal, que falam sobre os signos, que já era desde os antigos babilônicos e egípcios que já se cria nessas crenças. É interessante quando olhamos para o texto do relato da criação, a gente perceber a ordem da criação. Deus está criando aqui, mas há uma ordem na criação. Há um princípio que nós já havíamos falado aqui, que Deus primeiro cria e depois ele enche. Ele cria algo e depois ele faz aquilo, dá um propósito para aquilo, ele cria meios para outras coisas. E aqui a gente vê uma relação, tendo em vista que Deus cria o mundo em 6 dias, estamos na metade da criação. No primeiro dia, Deus diz, haja luz, e a luz passou a existir. No 4º dia, que é o que vamos estudar hoje, Deus cria o sol e a lua. Nós vemos uma relação do primeiro dia com o 4º dia. No primeiro dia, Deus cria a luz. No 4º dia, Deus cria o sol e a lua. No 2º dia, Deus faz separação das águas que estão sobre a terra e das águas do firmamento, das águas dos mares e das águas que estão nas nuvens, que descem como chuva. E quando Deus faz isso, no 5º dia, Ele cria as aves do céu e os animais marítimos. Há uma relação do 5º dia com o 2º dia na criação. E quando Ele fala do 3º dia, Ele fala sobre que Deus faz aparecer a porção seca. Ele cria a terra e divide a terra e os mares. E quando ele cria a terra, ele faz crescer as árvores, a relva, as plantas. E no 6º dia, com relação ao 3º dia, Deus cria os animais terrestres e o homem para viver na terra. Então há um princípio, há uma ordem lógica na criação. O primeiro dia com o 4º, o 2º com o 5º e o 3º com o 6º. Na criação não é algo aleatório, mas é algo ordenado pelo Senhor. Há uma ordem que o Senhor estabelece na criação. E a gente vê aqui que Deus cria tudo com propósito. Como já vimos anteriormente, Deus cria as árvores com o propósito de trazer alimento, sustento para o homem, para os animais. E agora Deus cria o sol e a lua. E se olharmos do ponto de vista científico, veremos o quanto há de benefício ao criar o sol e a lua. Segundo estudos científicos, se o sol desaparecesse ou deixasse de brilhar, a terra em dias congelaria. Quando Deus cria o sol, Deus está criando meios para que haja uma temperatura para que o ser humano possa viver, para que possa haver vida na terra. O sol é importante para a natureza como um todo. Aqui, se formos estudar, até mesmo as plantas, para crescer, elas precisam do sol para fazer a fotossíntese.
a energia que as plantas usam para poder se alimentar, para poder crescer, para frutificar, vem do sol. Até mesmo no nosso corpo, a gente precisa da vitamina D, e a vitamina D vem do sol. Então, olha a perfeição, o propósito. Deus não está criando apenas um sol sem motivo algum, mas há um propósito na criação. E se fôssemos falar dos benefícios do sol cientificamente, passaríamos aqui o dia inteiro falando sobre os benefícios que Deus, ao criar o sol e a lua. Quando olhamos para a lua, os estudos que os homens conseguiram compreender, eles perceberam que a lua tem um propósito de o homem poder medir as marés, conforme a lua, se a maré é alta, a maré baixa. Não só isso, mas também a lua contribui para o modelo gravitacional da Terra, para que a Terra gire em torno de si mesma e até mesmo gire em torno do Sol, fazendo com que ela não saia do seu caminho. Há um propósito de Deus ao criar a lua. E também os estudiosos vão dizer que a lua funciona como um escudo que protege a Terra de asteroides ou cometas. Então, olha o propósito de Deus quando Ele cria o Sol e a Lua. Não é algo aleatório, mas há um propósito, há um cuidado de Deus com a natureza, com a terra, com os seres humanos, com os animais. Há um propósito na criação, mas também há um propósito que é muito claro quando a gente lê aqui no texto, que Deus vai dizer aqui: e disse Deus, haja luminares na expansão do céu, para que haja separação entre o dia e a noite. O propósito primeiro aqui do sol e da lua é divisão do dia e da noite, é ser sinal para os tempos. Ele vai dizer aqui: e seja sinais para tempos determinados, sinais para dias e anos. Os calendários são formados a partir do sol e da lua. Então, tudo que Deus cria com o seu propósito aqui de estabelecer um sinal para o homem poder se guiar. O povo de Israel no Egito precisava de saber e medir os dias e os anos, e seria medido através do sol e da lua. E Deus está estabelecendo o quarto dia da criação. E Deus aqui, ao mesmo tempo que cria o sol, a lua, as estrelas, Ele cria com o propósito de trazer um sinal para o povo, para guiar o povo no caminho. Ele mostra aqui que o sol não é um Deus em si, que a lua não é um Deus em si, mas são obras de Deus com o propósito de nos guiar, de nos orientar. Aqui encontramos também o que o Moisés está fazendo aqui ao escrever sobre o Gênesis, é defender a nossa fé, é defender o verdadeiro Deus. Os egípcios acreditavam que o sol era um Deus, acreditavam que o sol era uma divindade. Os babilônicos, muito antes, Abraão, que foi escolhido pelo Senhor para fazer dele uma grande nação, veio da Mesopotâmia. Os mesopotâmicos, eles acreditavam que o sol e a lua eram divindades, que acreditavam que a vida humana era influenciada pelos astros do céu. Era o que hoje nós conhecemos pelos horóscopos. Eram os signos muito ainda antigos, muito primários, não o que a gente vê hoje, mas era o início para aquilo que a gente vê hoje. Era uma religião, era uma crença em um falso Deus, em uma falsa divindade. E Moisés está dizendo aqui, eles não são deuses, eles são criatura do Senhor, eles foram criados por Deus. E aqui há até uma resposta para os nossos dias. Há cristãos por aí que acreditam nos signos, que se identificam, que dizem: eu sou de tal signo, eu sou de Escorpião. Eu nem conheço esses signos, nem entendo esses signos, mas aqui o próprio Deus está falando conosco através do seu servo Moisés contra essa falsa religião. Isso nada mais é do que uma idolatria, fruto do coração de homens sem Deus. São tolices. Aqueles que creem nisso estão crendo em mentiras, estão depositando a sua confiança não no verdadeiro Deus,
Nós, como servos do Senhor, devemos depositar a nossa confiança de que quem influencia a nossa vida, quem tem controle sobre a nossa vida, quem tem domínio sobre a nossa vida, não são os astros no céu, mas é o Senhor que criou o céu e a terra. É o Senhor que criou o sol, a lua e as estrelas. Ele que estabeleceu sinais no céu com propósito. É Ele quem guia a nossa vida, quem orienta a nossa vida, quem influencia a nossa vida. Deus se revela aqui como um Deus de sinal. Ele cria o sol e a lua para trazer sinais de dias, de meses, de ano. Mas Deus não é um Deus de sinal apenas no sol e na lua. Quando olhamos para as Escrituras, nós veremos que Deus é um Deus de sinal no decorrer da história. Quando lemos Salmos, o capítulo 8, Salmos 8, ele vai dizer o seguinte, versículo 13 e 4: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem para que deles te lembre, e o filho do homem para que o visites? Quando o salmista ele diz isso, ele está dizendo assim: olha, os céus, o sol e a lua também servem de sinal para compreendermos a grandeza de Deus. Quando vamos estudar a ciência, o sol é muito maior do que o planeta Terra. E se Deus criou o sol, e se o sol está dentro do universo, e Deus criou o universo, o nosso Deus é muito maior. O nosso Deus é muito maior. O céu, o sol, a lua e as estrelas revelam a beleza do nosso Deus, a grandeza do nosso Deus. E o salmista vai dizer: quando eu contemplo os céus, quando eu olho para o sol, quando eu olho para a lua, quando eu olho para as estrelas que o Senhor criou, que são obras das tuas mãos, que o Senhor estabeleceu, que o Senhor colocou no lugar, quem é o homem para que deles te lembres? Quem somos nós para que o Senhor nos visite? Quando olhamos para a grandeza do céu, para a grandeza do espaço, de tudo que Deus fez da Via Láctea, quando olhamos para a grandeza do Senhor ao criar tudo isso, olhamos também para a nossa pequenez. Isso revela o quanto Deus é grande, o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus está sob o domínio de tudo isso, e o quanto somos pequenos. E quantas vezes na nossa vida nos preocupamos com coisas pequenas quando temos um Deus tão grande. Quantas vezes olhamos para as circunstâncias da vida e nos preocupamos e esquecemos de olhar que o sol, a lua e as estrelas estão dizendo que o nosso Deus é muito grande. O nosso Deus é maior. A Bíblia vai dizer que a terra é como uma gota d'água num balde. Olha a grandeza do nosso Deus. Olha o tamanho do nosso Deus. Não conseguimos calcular, não conseguimos dimensionar. Se o espaço é obra de suas mãos, se aquilo que Ele criou, eu não conheço alguém que cria algo superior a si. Se alguém cria um carro, ele tem domínio sobre o carro, ele liga, ele desliga, ele tem uma autoridade sobre ele. Então, se Deus que criou o sol, a lua, as estrelas, é um Deus infinitamente maior, é um Deus incomparavelmente superior, que está no controle de todas as coisas, que cria, que dá ordem e acontece. Deus revela a sua grandeza ao criar o sol e a lua, mostrando que Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é grande e nós somos pequenos. E Deus usa os astros como sinais no céu. E a gente, quando lembra da história da Bíblia, quando falamos de sinais no céu, quando falamos de sol, quando falamos de lua, quando falamos de estrela, nos lembramos que um dia Deus usou uma estrela para anunciar a vinda do seu Filho. Quando em Belém de Judá, Deus coloca uma estrela no céu que guia os reis magos que vêm em busca do Salvador Jesus. Deus usa a estrela como um sinal de que nasceu o
o Salvador Jesus. Esse Deus grande, que o sol, que a lua, que o espaço sideral proclama a grandeza de Deus, que diz, olha, o quanto Deus é grande, que criou todas as coisas. Esse Deus usa uma estrela para anunciar que esse Deus grande se fez carne. O salmista aqui, no versículo 4, vai dizer aqui do capítulo 8, quem é o homem para que o Senhor o visite? E há uma estrela em Belém dizendo, o Senhor veio nos visitar. Há uma estrela em Belém dizendo, Emmanuel, Deus conosco. A estrela de Belém anuncia, o Senhor desceu dos céus. Esse Deus grande, esse Deus poderoso, estabelece sinais no céu. A estrela está anunciando a chegada do Salvador, a descida do Deus que encarnou, que se fez carne, que se fez homem. E aqui me faz lembrar aquela passagem em Lucas 2, aonde um anjo aparece para os pastores e anunciam, vão para Belém, pois nasceu o Salvador, vão para Belém, pois nasceu o Senhor. E o texto vai dizer que surgiram uma multidão de exércitos celestiais no céu, e esses exércitos, eles louvavam dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para os homens. A estrela de Belém, um sinal nos céus, anunciava o Salvador nasceu, anunciava o Deus se fez homem, o Deus encarnou para nos salvar. É por meio de sinais, é por meio do sol e da lua que Deus cumpre os seus propósitos, estabelecendo sinais na história. E a gente pode ver isso. Deus, ele estabelece sinais, ele estabelece sinais de graça. Quando olhamos para o decorrer da história, quando olhamos para as Escrituras, vemos esse Deus de sinais se revelando ao profeta Joel. O profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, vai dizer assim, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Deus é um Deus de sinais. E ele diz assim, ó, eu vou trazer um sinal, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E o apóstolo Pedro, em Atos 2, na descida do Espírito Santo, quando o povo são cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo desce sobre a igreja que está reunida em Jerusalém, ele se levanta e diz, e aconteceu o que disse o profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade. Derramarei do meu Espírito, não apenas como no Antigo Testamento, Deus derramava do Espírito sobre o profeta, sobre o sacerdote. Agora ele vai dizer, derramarei do meu Espírito sobre todos. Deus é um Deus de sinais, e o seu sinal, que ele estabelece, que ele cumpre aqui em Atos, ele derrama do seu Espírito. Ele vai dizer, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visão, os vossos velhos sonharão. Ele está dizendo, olha, eu trarei sinais e dons espirituais. Deus é um Deus de sinais, e ele promove seus sinais na história da redenção. É um Deus de sinais na criação, ao estabelecer o sol, a lua e as estrelas para orientar os homens, para orientar em relação às navegações, em relação aos calendários, e ao criar tudo com propósito. E Deus é um Deus de sinais quando envia a estrela em Belém, mas também é um Deus de sinais quando derrama o seu Espírito sobre a sua igreja. Em Atos dos Apóstolos, Deus manifesta o seu sinal, o sinal de graça, e o final da profecia de Joel diz assim, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu derramarei no meu Espírito, e aqueles que invocarem o nome do Senhor alcançarão graça e misericórdia. O cristão, ele recebe o selo do Espírito Santo. É um sinal que Deus dá ao cristão.
Deus dá o Espírito Santo, derrama sobre ele o Espírito Santo como um sinal de que esses são o meu povo, de que esses são os meus escolhidos. Deus é um Deus de sinal. E é preciso compreender que a Bíblia está sempre falando desse Deus de sinais. E quando olhamos para as Escrituras, há quem pense que quando as Escrituras falam do fim dos tempos, fala apenas do futuro, fala apenas de algo que ainda está para acontecer. Mas quando olhamos para essa profecia de Joel, quando olhamos para o que o apóstolo Pedro, ao citar essa profecia, ele diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os vossos jovens terão visão, os vossos velhos sonharão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra. Ele vai dizer: sangue, fogo, nuvem e fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. O final dos tempos não vai se iniciar. O final dos tempos se iniciou quando Deus derramou o seu Espírito. Quando o Senhor em Atos derrama o seu Espírito, está iniciando o final dos tempos. O final dos tempos começou lá em Atos 2 e vem até hoje. E aqui ele diz que o sol e a lua cumprirá o seu propósito até na volta do Senhor, até que venha o grande dia do Senhor. O sol e a lua, eles cumprem um propósito de estabelecer sinais na criação, de estabelecer um sinal na redenção de Cristo que vem, o Cristo que virá, o Cristo que veio, e também estabelece sinais no dia em que o Senhor virá. O sol e a lua cumprem um propósito até mesmo no final dos tempos. E isso foi o que o Senhor Jesus ele nos falou em Mateus capítulo 24. Mateus 24, o Senhor Jesus pregando acerca do sermão profético dos últimos tempos, e ele nos diz logo em seguida a tribulação daqueles dias. Ele anuncia que haverá uma grande tribulação sobre a terra, que nós seremos perseguidos, seremos atormentados por todos os lados. Haverá grande perseguição contra o povo de Deus, contra os escolhidos de Deus. E não é essa a realidade que temos vivido. Não é isso que ao longo da história a igreja tem enfrentado. Os cristãos no passado que foram mortos nos coliseus, os cristãos do passado que foram perseguidos, e cristãos que hoje vivem sendo perseguidos, são apenas um pouco dessa tribulação que estamos passando. E ele vai dizer que em seguida a grande tribulação que virá sobre o mundo, há uma grande tribulação que virá sobre todo o planeta Terra. Todas as pessoas de todos os países sofrerão grande perseguição. E o texto vai dizer que o sol se escurecerá, a lua não terá mais o seu brilho, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O sol e a lua cumprirá o propósito, anunciando que o nosso Cristo retornará. O sol perderá o seu brilho, a lua deixará de trazer luz, as estrelas cairão do firmamento, anunciando: aí vem o Senhor. Quando olhamos aqui para o sermão escatológico de Jesus, ele nos fala a respeito da sua vinda. Ele fala que ele virá, e ele diz assim: todo olho verá, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, todo olho verá a sua vinda. E ele estabelece aqui sinais da sua vinda no sol, na lua e
e nas estrelas. Eles proclamarão. E nós podemos observar que há sinais que o dia do Senhor se aproxima. A Bíblia vai dizer que nos últimos dias haverá fome, guerra, perseguição, pais contra filhos, irmãos contra irmãos, reino contra reino, nação contra nação, pestes. O coronavírus nada mais é do que um anúncio. O dia do Senhor se aproxima. Ele está voltando. E sabe o que a Bíblia diz sobre o dia do Senhor? Será um dia terrível, um dia de juízo para aqueles que não creram no seu Filho. Será um dia de dor e sofrimento para aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus, mas um dia de alegria e gozo para aqueles que confiam no seu Santo Filho, no seu Santo nome. Aqui, Deus é um Deus de sinais. Nós vemos os sinais à nossa volta. A natureza anuncia a volta de Cristo, anuncia o fim dos tempos, anuncia: preparem-se, estou voltando. Anuncia: creiam, confiem no meu Filho, pois estou voltando. É pestes, terremotos, é tsunami, é tanta coisa. Tudo isso está nada mais nada menos que anunciando. São sinais que o dia do Senhor se aproxima. O sol se escurecerá, a lua perderá o seu brilho, as estrelas cairão do firmamento, os poderes serão abalados. Então aparecerá o sinal no céu. O sol perderá o seu brilho, porque virá o sol da justiça. O sol da justiça vai brilhar. O sol da justiça, que é o Senhor Jesus, vai raiar. E quando ele vier, conforme Malaquias 4:2 vai dizer: mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Nós que sofreremos e estamos sofrendo perseguições, quando o sol da justiça vier, ele trará para nós gozo, alegria. Ele nos libertará daqueles que nos perseguem. O sol da justiça virá. E quando ele vier, o seu brilho é maior que o sol. E o sol vai se escurecer mais uma vez. Quando foi que o sol se escureceu? A Bíblia vai dizer que na cruz, era 3 horas da tarde, Cristo estava crucificado, o sol escureceu, o sol parou de brilhar, porque Cristo havia morrido na cruz. E lá no futuro, quando ele vier, quando o sol da justiça voltar, trazendo justiça, um sol que nunca se apagará, quando ele voltar, o sol perderá o seu brilho, a lua deixará de brilhar, as estrelas cairão do firmamento, porque chegou o sol da justiça, o nosso Senhor. Para nós que estamos em Cristo, podemos descansar, porque o sol da justiça jamais desaparecerá. O sol da justiça jamais se apagará. Podemos tirar aqui algumas lições. Deus, ao criar o sol e a lua, ele se revela como o único e verdadeiro Deus. O sol e a lua nada mais são do que obras das suas mãos. Quando Deus cria o sol, a lua e as estrelas, ele mostra a sua grandeza, o seu poder, o quanto ele é grande, o quanto ele é poderoso, o quanto ele é incomparável, imensurável. Mas também, quando olhamos para o sol, para a lua e para as estrelas, também podemos enxergar a nossa pequenez, o quanto somos pequenos, o quanto somos falhos, o quanto carecemos da graça que provém desse Deus grandioso. E também, quando olhamos para a criação do sol e da lua, a segunda lição que podemos tirar é que eles são apenas criaturas.
Não devemos crer em tolices, em invenções humanas, de corações distantes de Deus, de que os astros podem influenciar a nossa vida. Porque aquele que pode influenciar a nossa vida, aquele que está no controle não só da nossa vida, mas da nossa história, de toda a história do planeta Terra, é o Senhor nosso Deus, o Criador do Sol e da Lua. Ao criar o Sol e a Lua, Deus se revela como um Deus de sinais, que estabelece o Sol e a Lua para trazer sinais de tempos, de épocas e de estações. Tempo até mesmo da sua redenção, seja a estrela em Belém, seja o sol que se escurece quando Cristo está na cruz, e seja também a consumação, quando Ele voltar e o sol perderá o seu brilho, as estrelas cairão do firmamento, a lua perderá o seu brilho, anunciando como sinal de que Cristo está voltando, de que o dia do Senhor está chegando. Que ao olhar para a natureza, para os astros no céu, possamos meditar nessa grandeza desse Deus, possamos meditar nesse Deus que é tão grande, mas ao mesmo tempo que se fez carne, para morrer na cruz do Calvário, para perdoar-nos os nossos pecados. Vamos nos colocar dentro do Senhor, que quando olharmos para o céu, ao olharmos para os astros, possamos meditar nesse Deus que é tão grande e depositar nele a nossa confiança, depositar nele a nossa fé. Podemos confiar nesse Deus. Ele não apenas criou o sol, mas o sol permanece lá, o sol não cai, o sol está sustentado pelo poder da sua palavra. Ele criou. Podemos confiar, podemos crer nesse Deus, depositemos a nossa fé nele, porque ele é o Senhor sobre todas as coisas. Depositemos nele o nosso amor, porque esse Deus tão grande, esse Deus tão grandioso, tão incalculável e incomparável, se fez carne, se fez pequeno como nós, habitou entre nós e morreu pelos nossos pecados. Que possamos crer nele, amá-lo e ter nele esperança, porque esse Deus grandioso, esse Deus tão grande, ele prometeu e ele voltará, e ele virá para fazer justiça em favor do seu povo, para nos conduzir de volta a ele. No final do texto de Mateus, ele vai dizer assim: então aparecerá no sinal o Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Esse Deus virá com poder e grande glória, e os homens da terra lamentarão, chorarão, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Deus virá e nos resgatará. Confiemos nele, depositemos nossa fé, depositemos nele o nosso amor e depositemos nele a nossa esperança. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o Senhor é tão grande que não conseguimos dimensionar. A nossa mente não consegue compreender tamanha grandeza deste Deus que és tu, ó Senhor. Nós não conseguimos compreender o quão grande és, mas quando olhamos para o sol, a lua e as estrelas, obras de tuas mãos que o Senhor estabeleceu, nós só podemos te render glória, nós só podemos te louvar, porque tu és tão grande, mas mesmo assim enviaste o teu Filho para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. És um Deus tão grande, mas que se importa com cada um de nós. És um Deus tão grande que nos amou e que voltará, trazendo justiça e para nos resgatar e para nos conduzir para o reino do seu amor. Nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos por tão grande bênção que o Senhor tem nos concedido por meio do teu Filho Jesus.
É assim que te oramos e te agradecemos. Ajuda-nos a guardar esta palavra no nosso coração, que possamos cada dia mais permanecer e depositar a nossa confiança no Senhor. Em nome de Jesus.